Opa, tudo bom? Se você estiver vendo a reprise, essa é mais uma edição do Rodrigo Responde, uma live que a gente faz toda quinta-feira às 2 da tarde para responder dúvidas dos seguidores, para trazer alguns comunicados, algumas novidades que a gente tem aí para você que é dono de pizzaria ou que está querendo abrir uma pizzaria e quer ter lucro de verdade com o seu negócio, que é isso que a gente trabalha aqui todos os dias, é isso que a gente traz no nosso Instagram. Então, reforçando, essa live ela é uma live de perguntas e respostas. A gente tem algumas perguntas já que a gente já anotou aqui para já trazer para a galera. Mas se você está chegando agora, você pode fazer a sua pergunta. Qualquer dúvida relacionada à gestão de pizzarias, essa live é exatamente para isso, entendeu? É um espaço que a gente abre para poder trazer e responder algumas dúvidas que os donos de pizzaria têm. A gente sabe que a vida do dono de pizzaria ela é muito corrida, é uma loucura, é muito BO para responder, para resolver, muito problema para tratar. E às vezes o cara tem algumas dificuldades para conseguir administrar a pizzaria do jeito certo, né? Então a gente faz essas lives justamente para ter esse espaço para a galera poder fazer perguntas, para a gente poder ajudar de alguma forma o público em geral. Beleza? Lembrando que antes da gente começar a live em si, já vamos falar da jornada, né? A gente abriu essa semana as inscrições para mais uma edição da Jornada Lucre Mais com sua pizzaria, um evento que a gente faz justamente para tratar sobre gestão. A gente vai falar sobre técnicas de venda, sobre precificação, sobre custos, sobre estoque, sobre marketing, sobre uma porrada de coisa que o dono de pizzaria hoje em dia precisa fazer para conseguir ter lucro de verdade com o seu negócio. Tá? As inscrições são pelo link da minha bio. Depois da live você vai lá na minha bio, você clica lá, primeiro botão bem grandão, tá lá, Jornada Lucre Mais, tu te inscreve, é de graça, não custa nada. E no final da jornada, Rodrigo, tu vai vender alguma coisa? Vou vender no final da jornada. Depois dos 3 dias de aula da Jornada Lucre Mais, quem tiver nos grupos VIP da jornada vai ter acesso a uma oferta especial para poder entrar no meu programa de mentoria, o Pizzaria Eficiente. Beleza, deixa eu ver, já veio pergunta aqui. Lembrando que essa live é uma live de perguntas e respostas. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você pode clicar aqui no balãozinho e perguntar, ou aqui no comentário também, a galera aqui me ajuda a ver as perguntas que vem por aqui. Ó. O pessoal perguntou, abrir massa na mão ou na máquina? Pergunta do Amor de Pizza RJ. Vamos lá. Primeira variável disso tudo é o tipo de pizza que você faz, né? Dependendo do tipo de pizza que você faz, não dá para abrir na máquina, tem que abrir na mão justamente para preservar um pouco dos alvéolos ali. Então, dependendo do estilo de pizza que você está fazendo, fica complicado de você abrir na máquina. Tem alguns fabricantes de equipamentos, não sei se foi da Forno Flex que eu vi, que eles estão com uma abridora lá que dizem que faz como se fosse na mão. Não testei, não vi ainda em operação no dia a dia, então não posso dizer que é top que funciona, tá? Não vou falar aqui. Mas é uma marca bacana, já tem uma reputação legal no mercado, imagino que seja um produto interessante, tá? Qual que é a variável que você tem que analisar? Rodrigo, minha pizza aqui tanto faz. Abrir na mão ou na máquina, pro meu estilo de pizza aqui tá de boa. Aí você tem que analisar como é que é a produtividade da tua equipe, tá? E também analisar qual que é o gargalo do teu processo. Por que tem que fazer essa análise, tá? Primeiro, mudar da abertura na mão para abertura na máquina, às vezes a galera já está tão treinada em abrir na mão que abre muito rápido, tá? E assim, é questão de segundos. É muito rápido mesmo. Em termos de produtividade, você pode ter um ganho. Você pode ter um ganho, tá? Mas entenda que o principal ponto nessa etapa de abrir com a máquina é que se você ganha ali 10 segundos de mão de obra nessa etapa, e se o teu gargalo hoje é uma etapa manual, uma etapa que é alguém que executa, que alguém faz no braço, seja a montagem de pizza, seja a abertura de massas, enfim, você vai estar ganhando tempo de funcionário. Quando você ganha tempo de funcionário e você sabe aproveitar esse tempo, treinando ele para ser coringa e outras funções, vale a pena porque você ganha produtividade no teu processo. Agora, se o teu gargalo não é uma etapa manual, não é montagem de pizza, não é abertura de massa, o teu gargalo é o forno da tua pizzaria, por exemplo, não vai fazer muita diferença, porque vai dar fila no forno, entendeu? Então precisa estar atento a isso, tá? Precisa estar atento a isso. Então, primeiro, analise se o tipo de pizza que você faz é um tipo de pizza que dá para fazer, dá para abrir na máquina que fica o mesmo padrão de qualidade. E segundo, se o seu gargalo é uma etapa manual ou uma etapa de máquina, né? Etapa de máquina que a gente chama por exemplo, o forno. Tá? Então tem que estar atento a essas duas variáveis, beleza? Oi, Rodrigo, irei abrir uma pizzaria. Tenho uma dúvida, posso colocar outra coisa no cardápio ou somente a pizza? Pergunta da Marilê. Vamos lá, a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas elas valorizam sempre o especialista, tá? Padaria vende pizza, mas não, quando a pessoa quer pedir uma pizza, ela quer comer uma pizza, ela não vai na padaria. Né? A pizza na padaria acaba sendo uma venda por conveniência, digamos assim. A pessoa foi lá pensando em comprar um pão,
viu que tinha pizza e comprou uma pizza também. Então, vende pizza na padaria? Vende, mas um volume menor, tá? Então, você pode ter outros produtos até no teu cardápio além da pizza, mas entenda que as pessoas vão abrir o teu cardápio pensando em pizza. Vai vender essas outras coisas? Vai. Tá? Agora, se você, digamos que você quer trabalhar com pizza e com hambúrguer, que são produtos bem diferentes, né? O que eu sugiro? Ter duas marcas para isso. Tá? Por quê? O cara que vai procurar hambúrguer, ele vai procurar lá no hambúrguer da Joana. Ele não vai olhar na pizzaria da Joana e por acaso achar que tem um hambúrguer lá dentro. Entendeu? Então, em termos de volume de vendas, você consegue vender mais se você tiver marcas específicas, tá bom? Eu estou falando isso pensando em produtos principais. Produtos que são aqueles que o cliente ele vai, que é a base do pedido. É diferente de, por exemplo, você oferecer um panuso, sabe? Um panuso ele é um complemento, geralmente seja doce, seja salgado, ele é um complemento do pedido e ele complementa um pedido de pizza. Então são coisas diferentes, tem que estar atento a isso também, tá bom? Então, recomendo ter produtos base de um tipo, tá? Se é pizza, se a pizzaria é pizza, né? Se você vai querer trabalhar com hambúrguer também, faz uma segunda marca, e no iFood da vida, por exemplo, faz uma segunda loja, para que justamente quando a pessoa estiver procurando por aquele produto, ele te achar, tá? Ah, Rodrigo, mas aqui tem um fulano, um vizinho meu, que ele tem uma pizzaria e tem hambúrguer e tem porções e tudo mais. E ele vende tudo. Ele vende, mas, de novo, o que eu estava falando? As pessoas tendem a valorizar mais o especialista. Então essas vendas vão acontecer muito por conveniência. A pessoa entra no cardápio pensando na pizza e acaba vendo que tem outras coisas e às vezes, eventualmente, acaba comprando, tá bom? Deixa eu ver o que veio mais de pergunta aqui. Ah, tu colocou aqui do lado, Carol? Beleza. Carol me ajuda aqui nas perguntas, ó. Lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas. Qualquer dúvida que você tiver, só colocar aqui no comentário ou aqui no balãozinho de perguntas. Quero fazer um cardápio reduzido, menos de 10 pizzas. Quais sabores você indicaria para um público de ticket baixo? Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala de ter um cardápio enxuto, 10 pizzas é bem enxuto mesmo, tá? A gente recomenda ter uns 20 sabores, tá? Mas dá para fazer alguma coisa com 10 sabores. E nesses 10 sabores é fundamental você ter sabores tradicionais. O que são os tradicionais? São aqueles que as pessoas já conhecem de alguma forma. Calabresa todo mundo já conhece, frango catupiry todo mundo já conhece, marguerita todo mundo já conhece, mussarela todo mundo já conhece, que já foram 4, entendeu? Então procure ter esses sabores tradicionais, tá? Se tu tá colocando ali 10 sabores, pelo menos uns 6 ou 7 vão ter que ser tradicionais, portuguesa, enfim. Pega esses que são mais conhecidos, por quê? Se tu vai abrir a pizzaria, você já é algo diferente do que as pessoas estão acostumadas, já é algo novo, sabe? Então já tem essa barreira do novo. Se você coloca essa barreira do novo e não tem sabores conhecidos, tu tem 2 barreiras para a pessoa fazer um pedido com você. E quanto mais barreiras, menos você vai vender, tá? Então é importante ter esses sabores já tradicionais, já conhecidos da galera, para poder fazer essas primeiras vendas, já que você vai inaugurar a pizzaria ainda, tá? E aí fica nesses. Coloca pelo menos um ou 2 sabores doces também no cardápio para complementar o pedido, né? Lembra, é tudo pizza, mas pode vender o prato principal e pode vender a sobremesa também. E pizza doce tem uma margem bem interessante. E outra coisa, se você quiser trabalhar com público de ticket baixo, fundamental fazer ficha técnica. Precisa fazer as contas. Se você não pesar exatamente quantas gramas tem de cada produto, tá? E saber exatamente qual que é a margem que você tem para cada sabor de pizza, é muito fácil ter prejuízo, tá? Trabalhando com ticket baixo. Por quê? Porque a tua margem tende a ser um pouco menor. Se a margem é um pouco menor, deu um pouquinho de desperdício, já ferrou, sabe? Então tem que estar atento a isso, tá? Não tô falando, Rodrigo, tu tá me querendo dizer então que vender a pizza a R$30 é prejuízo? Não é prejuízo, mas você tem que ter os custos mais controladinhos, entendeu? Porque quando você vende a pizza a R$30, você não vai ter uma margem ali de 25 na pizza, tá? É diferente, quando tu vende a pizza a R$70 e tu faz a ficha técnica certinho, tem os custos controlados, tu tende a ter uma margem um pouco maior. E aí deu um desperdício aqui e ali, perdeu uma perda aí que tem uns R$2, você ainda tem uma sobrinha ali. Na pizza mais em conta, você tem menos espaço para isso, então tem que deixar esses custos muito na ponta do lápis. Beleza? Vamos falar muito sobre isso na jornada, tá? Se tu não te inscreveu ainda, super recomendo, ainda mais você que ainda não abriu a sua pizzaria, vai te ajudar demais o conteúdo que a gente vai trazer na jornada para você não errar já de cara, como muita gente acaba errando já na largada do negócio. Beleza? Semana que vem a gente já começa... inclusive, bom falar, semana que vem a gente vai ter uma semana inteira de lives, tá?
Vai ter live segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, quarta e sexta vão ser lives de aquecimento para a jornada. A gente vai trazer aqui algumas amostras do conteúdo que a gente está preparando para a jornada que vai começar no dia 15. Na terça-feira vai ter um evento junto com o pessoal da Anotaí, ao vivo. Só ele não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser um link fechado, tá? Mas a gente vai disparar isso nos grupos de WhatsApp da jornada, então é mais um motivo para você se inscrever na jornada. Inclusive nesse evento da Anotaí a gente vai falar sobre 3 pontos para aumentar o lucro do cardápio, tá? Vamos falar sobre estrutura de cardápio, algumas técnicas para você conseguir aumentar a sua margem só fazendo alguns ajustezinhos do cardápio, tá? Sem fórmula mágica, sem mistério, mas tem alguns pontos que muita gente acaba dando uma resbalada na hora de estruturar o cardápio, que se você ajusta, você consegue aumentar a margem de lucro sem muito custo, tá? Então nessa live que a gente vai fazer com a Anotaí, esse evento que vai acontecer na terça-feira, vamos falar bastante sobre isso. Então para participar, te inscreve lá na jornada, a gente vai mandar os links nos grupos. No link da bio, no link da bio tem a inscrição para a jornada, vamos falar sobre aumentar o lucro do cardápio. Na quinta-feira vai ter o Rodrigo Responde especial também, focado na jornada. Então semana que vem vocês vão me ver todo dia aqui no Instagram, tá, pessoal? Mas vamos lá, lembrando, essa live é de perguntas e respostas. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui embaixo no balãozinho aqui, vai ser um prazer responder. Inclusive, deixa eu ver que tem dúvida aqui. Ó, vamos lá. Pergunta do Del Fusca Pizzeria. Pizza pré-assada e congelada, vale a pena? Vamos lá. Quando a gente fala de pizza pré-assada e congelada, vamos pensar assim, ó, que a pizza pré-assada, ela pode ser congelada ou não, né? Se tu faz ela pré-assada fazendo o teu processo ali e vender ela pronta já para o cliente, é uma situação. Agora, se tu tá falando especificamente da pizza congelada, tá? Você tem que tomar o seguinte cuidado. O canal de venda é diferente. Por que o canal de venda é diferente? Porque o produto pizza congelada é um produto que não está pronto para consumo, entendeu? Ele não está pronto para consumo. E o que acontece? A venda ela vai acontecer num momento de consumo diferente do cliente. A venda da pizza pronta já assada, mais tradicional no delivery, essa venda ela acontece muitas vezes por impulso. O cliente comprou porque está com fome e quer comer alguma coisa. Então ele vai ligar, vai ir no iFood, vai no WhatsApp, no cardápio digital, enfim, e vai fazer o pedido muitas vezes por impulso. Já a venda da pizza congelada é diferente. Por quê? Vai ter um processo ainda ali. E essa venda da pizza congelada, ela é muito maior no momento em que o cliente está planejando o que ele vai comer durante a semana, o que ele vai comer nos próximos dias, no dia seguinte, enfim. Então é um momento de consumo diferente. A decisão de compra ela é menos no impulso, entendeu? E aí você tem que estar em canais de venda que são os canais onde o cliente realmente faz esse planejamento do que ele vai comer nos próximos dias. Onde é que a pessoa planeja o que ela vai comer nos próximos dias e vai fazer as compras? É no supermercado. Então você tem que entender que pizza congelada, pizza pré-assada congelada, vai vender muito mais em supermercados. Por quê? Porque é nesses lugares que acontece esse consumo desse tipo de produto, tá? Desse alimento que não está necessariamente pronto, que o cliente está planejando que ele vai consumir. E aí, o que acontece? Você precisa levar em consideração que o supermercado leva uma fatia bem interessante do preço de venda, tá? Então, as margens da pizza pré-assada congelada são bem diferentes das margens da pizza já pronta para consumo do delivery, tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. É um jogo diferente, digamos assim, tá? Porque o processo é diferente. Por mais que o produto seja muito parecido, né? O canal de venda ser diferente interfere demais nesse processo, tá? E aí a precificação fica diferente, a tua margem acaba sendo diferente. É um tipo de produto interessante para trabalhar com uma escala de produção, tá? Agora para um volume pequeno, 500 pizzas no mês, dá muito trabalho e pouco retorno, tá? Mas, aquela coisa, existe um mercado para isso, tá? Só que é por isso que a gente não vê tantas infinitas opções de pizza congelada no mercado como a gente vê quando abre um iFood da vida, por exemplo, tá bom? Aí tem mais um ponto quando a gente fala dessa parada da pizza pré-assada congelada. É percepção de valor, tá? Vamos lá. Fazer uma comparação muito simples. Quanto mais pronto, mais beneficiado um produto está para consumo, maior o valor percebido, tá? Esse é outro ponto importante. Fazendo uma analogia, pensa na batatinha frita, tá? Quantos reais por quilo custa a batata crua, lavada, comprada no mercado? Quantos reais por quilo custa a batata congelada para você só botar na air fryer e fritar? E quantos reais por quilo custa a batata frita já pronta lá da lanchonete, do McDonald's, enfim?
Essa diferença de reais por quilo é por quê? Porque é um produto que está mais pronto para consumo, está mais beneficiado. A pizza congelada ela não está tão pronta para consumo, ela não está tão beneficiada. Por mais que seja só colocar no forno, a gente sabe que é simples, mas ela não está pronta para consumo. Então, ela já tem uma percepção de valor um pouco menor também. E isso, por tabela, acaba impactando na margem. Então, é um negócio que você tem uma percepção de valor menor, vai ter um intermediário ali no canal de vendas que é o supermercado, que pega uma fatia grande da margem. Então, por isso que a gente vê que é um negócio que tem margens menores, tá bom? Mas não é impossível de ganhar dinheiro, só pensa que tem que ter escala e muito controle na produção. Beleza? Deixa eu ver. Ó, o pessoal perguntou, tinha pergunta anotada aqui. Qual que é a área de entrega máxima que é legal uma pizzaria atender? Vamos lá. Quando a gente fala de área de entrega, o ideal, principalmente se você estiver numa cidade grande, é até uns 4, 5 quilômetros no máximo. Porque em cidades grandes, a galera mora mais em prédios. Então, num raio menor, você consegue atingir mais pessoas, tá? Em cidades pequenas e médias, que o pessoal mora mais em casas, que a cidade é mais espalhada, você tende a ter que atender um raio um pouco maior, às vezes de uns 8, no máximo 10 quilômetros. Mas com 8 quilômetros, geralmente você já consegue atender uma região bacana, tá? Só esteja atento com essa questão de raio de entrega, porque quanto maior o raio, menor a produtividade dos motoboys, tá? Porque produtividade de motoboy a gente não mede em quilômetros rodados por noite, a gente mede em entregas feitas por noite, tá? Então, quanto mais ele tiver que ficar em trânsito para lá e para cá, menos entregas ele tende a estar fazendo, porque está em trânsito, não está efetivamente fazendo a entrega em si, que é o que agrega valor, que é o que dá produtividade. Então você precisa estar atento a isso, tá? Quanto maior o raio, mais motoboy você vai ter que ter no circuito, porque eles vão demorar mais para voltar. E quanto mais demora para voltar, mais tempo a pizza fica ali esperando para sair, mais o cliente fica chateado porque está atrasando o pedido, tá? Então precisa estar muito atento a isso. Sempre recomendo, cara, procura trabalhar com raio de entrega mais curto, cara. 4, 5 km está ótimo, tá? Dá para atender muita gente, principalmente se estiver numa cidade grande. Deixa eu ver o que mais vem aqui. La Fortunata, meu amigo Paulo Pinheiro, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Ó, lembrando, pessoal, essa é uma live de perguntas e respostas. Qualquer pergunta, manda aqui no balãozinho ou nos comentários. Vamos lá. Pergunta do João. Eu quero inaugurar uma pizzaria. Você acha melhor de começo vender só no delivery ou era bom colocar umas 4 mesas no local para também para quem quiser comer lá? Cara, eu acho melhor você começar num primeiro momento, tá? Num primeiro momento fazendo só delivery. Entendeu? Por quê? O processo de delivery é mais tranquilo. O cliente não está ali na tua casa, não está ali ocupando o espaço, não vai ter que te preocupar em ficar limpando mesa, limpando o ambiente, entendeu? Não vai ter que ficar te preocupando com estacionamento, com essas coisas. Então, num primeiro momento, cara, eu recomendo trabalhar só com delivery, é mais tranquilo, entendeu? Até para você estabilizar bem o teu processo da cozinha, sabe? A tua logística toda. Depois ali, deixa eu passar pelo menos uns 2, 3, 4 meses que seja, deixar o negócio da cozinha mais redonda, a tua rotina de gestão mais redonda, aí você pode começar a colocar umas mesinhas aí se o teu ponto permitir, se o teu espaço permitir, tá? Mas entenda que nesse primeiro momento eu recomendo você trabalhar só com o delivery, porque por mais que o delivery não é fácil, mas é menos complexo do que ter o cliente ali dentro, para você ter que lidar com ele, tá bom? Então eu acho melhor você começar com uma estrutura só de delivery nesse primeiro momento aí do teu negócio. Depois você pode colocar algumas mesas e tal, beleza? Até porque o que a gente vê, tá? O cliente do delivery é um pouquinho diferente do cliente do presencial, sabe? Quando você for ter as duas operações, você vai ver que vai ter clientes que gostam de ir comer no lugar e tem clientes que gostam de pedir para comer em casa. Tem até uma interseção ali, né? Tem uma parte do que às vezes come em casa, às vezes come no local, mas você vai ver que a maioria é diferente. A maioria das pessoas ou vai comer no local ou vai pedir o delivery, tá? Então eu acho bacana começar com o delivery, estabilizar o processo e depois colocar uma operação presencial também. Boa tarde, Silva. Silva Valdelina. Boa tarde, Silva Valdelina. Silva, acho que é Valdelina Silva. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Qualquer pergunta vocês podem mandar aqui no balãozinho, tá? Deixa eu ver as outras que a gente tinha anotado aqui. Vamos lá. Rodrigo, eu preciso de ajuda. Minha gestão aqui está bagunçada e as vendas estão diminuindo. O que fazer? Vamos lá. Quando a gente fala num cenário onde a gestão está bagunçada e as vendas estão diminuindo, a gente tem que sempre analisar o seguinte: até que ponto essa bagunça na gestão não está impactando nas vendas, tá? Porque muitas vezes
o dono de pizzaria acaba tomando algumas decisões erradas por não ter clareza dos números, entendeu? E não ter clareza dos números acaba tomando decisões que vão prejudicar as vendas. Então você tem que avaliar o que tá pegando ali e também como é que está a tua organização interna, porque daqui a pouco você vai começar a fazer algumas ações para vender mais e aí sim você não vai conseguir organizar a gestão, tá? Eu vejo que nesses casos é importante ter ter no mínimo a ficha técnica do cardápio para começar a enxergar como é que está a precificação, começar a enxergar como é que estão as margens. Olhar também como é que está o custo fixo por pizza. Esse processo ele é simples, a gente vai mostrar isso mais em detalhe na jornada. Mas a partir do momento que você tem clareza desses números todos, você começa a ver onde é que você pode estar perdendo dinheiro. Porque em muitos casos, eu já peguei na consultoria, de gente que quanto mais vendia, mais prejuízo tinha. Por quê? Porque a precificação estava toda errada, sabe? Então, às vezes, não é só fazer um esforço para aumentar as vendas, tá? Tem que fazer o negócio organizado, não dá para só pegar e... Porque se você não tem controle, você bota dinheiro para dentro, mas na mesma velocidade que entra, sai, entendeu? Então não adianta só botar faturamento para dentro, tem que ter controle para não sair tudo do caixa, para não acabar gastando tudo no CMV descontrolado, num custo fixo por pizza fora da realidade, custos variáveis mal administrados. Então tem que organizar a casa para poder crescer de uma forma sustentável, para poder dar passos firmes, sabe? Como é que era aquela propaganda que tinha do pneu da Pirelli? Dizia, potência não é nada sem controle, né? Por quê? Porque o pneu da Pirelli ele mantinha o carro no lugar certo. É a mesma coisa. Se você não tiver um processo organizado, vai acelerar nas vendas, você vai para o precipício cada vez mais rápido. Então eu recomendo dar uma organizada, pelo menos na precificação, para poder fazer esse esforço de vendas para retomar o movimento do seu negócio com clareza, entendeu? De uma forma que não te aumente o número de problemas, mas que você consiga realmente ter resultado. Vamos lá. Denis Raulino, tem um delivery, sonho em colocar um salão, porém tenho medo da mão de obra. Denis, assim, a mão de obra do salão, em relação ao delivery, o que vai mudar, cara? O papel principal ali é questão de atendimento, são os garçons, tá? E aí eu tava vendo até eu não sei qual o post de quem que eu tinha visto, mas aí nos comentários tinha um senhorzinho de 40 e poucos anos que tava falando que, cara, tá difícil achar emprego depois dos 40. O pessoal tem um baita de um preconceito. E garçom, cara, eu vejo que é uma mão de obra que, se você pegar garçons que tem um pouco mais, não precisa ser tão mais velho, mas com 40 e poucos anos, os caras conseguem ter um atendimento muito bacana. Claro, você vai ter que treinar, tem que ter roteiro para o atendimento e tudo mais, mas o pessoal com mais idade geralmente está numa fase da vida que não é mais tão descomprometido, sabe? Então eu vejo que se trabalhar bem e saber selecionar bem a mão de obra, você consegue ter um resultado legal no salão, entendeu? Claro, tem que estar bem precificado, o ambiente é uma variável muito importante quando a gente fala no atendimento presencial, tá? Então precisa ter um ambiente bacana, e aí tem que pensar em todo o processo do cliente, né? Desde como ele localiza o teu lugar, aonde ele vai estacionar o carro dele, né? Aonde que ele vai... Se tem daqui a pouco um espaço para as crianças brincarem, se você tem um público mais família, ter um espaço kids aí ajuda demais, tá? O ambiente tem que ser aconchegante, agradável, então o tempo de atendimento tem que ser rápido dentro do salão, então tem todos esses fatores envolvidos, tá? A mão de obra, principalmente a mão de obra do garçom, se você souber selecionar bem e treinar bem, cara, é bem tranquilo, tá? Tranquilo entre aspas, né? Mas hoje você tem delivery, imagino que já deve ter alguns estresses daqui a pouco com o motoboy, o garçom vai ser até menos estressante, tá? Então, claro, lembrando que não é uma coisa ou outra, hoje em dia você tem que ter as duas operações, né? Mas você já tem o delivery, meu amigo, quanto a mão de obra, não vai ser tão problemática, desde que você saiba selecionar bem as pessoas, tá? Lá no Pizzaria Eficiente, meu programa de mentoria, a gente ensina a galera, inclusive, a fazer esse processo seletivo de uma forma bem estruturada. A gente ensina algumas técnicas para aproveitar o momento da entrevista, para entender melhor o perfil comportamental das pessoas, porque na hora da entrevista de emprego, as pessoas já vêm com aquela, não, eu sou a melhor pessoa do mundo, meu defeito é ser perfeccionista, meu Deus. Mas tem algumas técnicas para você conseguir pescar as informações, conseguir driblar um pouco desse personagem do candidato perfeito. A gente ensina isso lá dentro da mentoria, tá? Essa mentoria a gente vai abrir as inscrições logo depois da jornada, com uma condição especial para quem estiver nos grupos VIP de WhatsApp. Então, se você tem interesse em dar um passo além e conseguir melhorar e profissionalizar a gestão da sua pizzaria e ter lucro de verdade, te inscreve na jornada que a gente vai liberar
uma condição especial para minha mentoria no final dela. Deixa eu ver o que mais veio de pergunta aqui. Bela e Bela Pizza. Boa tarde, não estou vendo lucro, só gastos. Te inscreve na jornada, vem com a gente que eu vou te ajudar, cara. Na jornada eu vou mostrar como organizar toda essa questão dos gastos, dos custos envolvidos, como você precifica corretamente o seu produto, além de várias técnicas de venda para você vender mais e vender no preço certo e conseguir ter lucro, tá? Então te inscreve na jornada. Se você está vendo só gasto e querendo deixar de ficar refém dos boletos, vem para a jornada que eu vou te ajudar. Ó, Dário Maluf perguntou, boa tarde, começar um delivery em casa vale a pena? Dá certo ou não? Cara, vale a pena demais, porque o teu custo de entrada vai ser muito menor, você vai ter o custo basicamente com o forno, entendeu? Geralmente o pessoal já tem uma geladeira, já tem uma mesa, já tem um espaço que dê para trabalhar em casa, então tu começa com um custo inicial muito menor, o teu investimento vai ser baixo, vai ser um investimento no forno. E assim, dá para começar com um forno desses compactos, tipo paulistano, que não custa nem 3 mil reais, sabe? Então, tem opções, tá? Tem opções. E eu vejo que começar com esse custo, com esse investimento menor, é mais tranquilo, justamente porque você já começa a atender, já começa a ter giro no teu negócio, e à medida que o teu negócio vai começando a te dar mais retorno, então você começa a investir mais, sabe? Investe daqui a pouco numa maceira, isso você pode fazer na cozinha de casa, hein? Né? Investe numa maceira bacana, depois você pode investir em outros utensílios, outros equipamentos, e aí tá com uma clientela legal, dá para mudar daqui a pouco para um ponto mais bacana, organizado, onde consiga atender até uma capacidade maior de clientes, aí você muda, entendeu? Mas começar na cozinha de casa eu acho muito interessante porque você começa com um custo fixo bem menor, tá? Só o que é importante, na hora de precificar, você tem que considerar que por mais que você não esteja pagando aluguel, o teu negócio tem um custo ali de aluguel, entendeu? Por mais que o desembolso do caixa não esteja acontecendo, o custo existe. Esse negócio funciona em algum lugar. Quanto custaria um lugar para isso? Entendeu? Então tem que levar isso em consideração também, tá? Por mais que o desembolso não aconteça, o custo existe. Mesma coisa, o Prolabore. Você não trabalha de graça para sua pizzaria, entendeu? Por mais que você não saque da conta da sua pizzaria um salário equivalente à função que você executa, esse custo existe. Se um dia você não quiser mais estar ali no dia a dia da pizzaria, você vai ter que colocar um funcionário. E aí, agora porque colocou um funcionário vai aumentar o preço das pizzas? Não faz sentido. Então precisa levar em consideração esses custos todos, tá? Mas voltando para a pergunta, funciona demais começar da cozinha de casa. Tenho vários alunos meus que começaram nesse processo. Inclusive tem alunos meus que queriam já... Tem a história do Gilmar, eu acho que não está mais... Talvez estava tendo feed, a gente fez uma live no ano passado, mas o Gilmar, lá da GS Pizza Delivery de Tangará da Serra, ele queria começar, ele tinha o delivery dele na cozinha de casa e ele queria ir para um ponto físico. Só que se ele tivesse ido para o ponto físico dele naquele momento, ele entrou no Pizzaria Vicente em janeiro do ano passado, e aí ele estava com essa dúvida cruel. A gente olhou para os números dele, se ele tivesse ido para um ponto físico naquele momento, ele ia quebrar, porque a precificação dele estava mal ajustada, ele não estava com margem, com os custos baixos do delivery de casa dele. Imagina se ele tivesse o custo fixo maior. Então a gente arrumou um negócio, ele ficou indo por um tempo, mudou de casa, inclusive, agora para uma casa maior. Né? Ele ainda está com o delivery da casa dele, mas já está com um patamar de vendas bem maior, o negócio está crescendo. Né? E ele ainda está pensando, agora ele está repensando se ele realmente vai para um ponto próprio ou não. Porque o negócio está dando lucro, está dando retorno, e o pessoal no delivery não tem essa necessidade específica de estar num ponto próprio. Ó, o Jean perguntou aqui, qual margem de lucro você recomenda, até quantos por cento aceitável? 50% de início é arriscado? Cara, se você está querendo colocar 50% do preço de venda para cobrir o custo com os ingredientes da pizza, é muito. O que eu digo que é muito caro, tá? É muito caro o seu custo. Só 50% para pagar todo o teu custo fixo, custos variáveis, a tendência é você empatar ou ter prejuízo, tá? Só que aí, claro, precisa analisar quais são os custos fixos e analisar quais são os custos variáveis, tá? O percentual do preço de venda utilizado para os custos dos ingredientes, embalagem da pizza, tem que ser no máximo até uns 40%, tá? O mais saudável é na faixa dos 30%, 35%. Passou de 40%, fica difícil de sobrar alguma coisa para você depois. Tem que ter um custo fixo por pizza muito baixo para conseguir ter retorno. Ó, vamos ver a pergunta da Silva Valdelina. Eu trabalho com delivery, agora eu ganhei um lugar no mercado da minha cidade. Lá vou trabalhar com mesas. Trabalho na minha casa, mas o lugar da minha casa não tem movimento. Qual o conselho? Vamos lá.
vamos lá, você quer mudar para um lugar que tem salão, é isso, né? Que hoje você não tem salão, certo? Isso. Agora é só delivery. O que acontece? Entenda que o público de delivery é diferente do público do salão, do público que vai até o lugar para comer, tá? Se hoje o movimento do delivery tá baixo, tem que estar muito atento a isso. Por quê? Imagino que talvez nessa mudança de lugar vai mudar o teu custo fixo, tá? E aí você vai ter que bombar muito o teu salão para compensar o movimento que daqui a pouco está baixo no delivery. Porque o movimento do delivery não tende a aumentar só porque você mudou o ponto. Tá? O delivery ele não tem uma lógica igual à lógica do restaurante, do ponto físico que tem que estar numa avenida movimentada para as pessoas verem. Né? Você pode ser visto de várias outras formas, além das pessoas passando na rua. O delivery ele tem um marketing muito mais direcionado a redes sociais, a panfletagem, a outras formas de chamar a atenção do cliente. Né? O presencial tem muito do ponto em si, das pessoas estarem passando, de estar num lugar movimentado. Então, assim, o meu conselho é, independente de você mudar para um ponto onde você vai ter mais visibilidade, vai ter esses clientes do salão, é melhorar o seu marketing do delivery, porque você vai continuar fazendo delivery. Tá? E o delivery precisa ter um movimento bacana, ele precisa pagar as contas e ter um lucro bacana para justamente te ajudar, principalmente nesse primeiro momento do teu ponto físico, que no começo você vai estar criando clientela do ponto físico. Então no começo não vai ser salão lotado todo dia. Se for, maravilhoso, vamos agradecer a Deus, vamos torcer para dar certo. Né? Mas geralmente o que a gente vê, quando inaugura um negócio físico novo, tem um tempo até você criar uma base de clientes. E nesse tempo você já vai ter um custo ali com garçons e tudo mais. Né? Então, enquanto isso está acontecendo, o teu delivery tem que estar com uma margem bacana, tem que estar dando um suporte financeiro para essa operação presencial. Tá? Então, independente do ponto, eu investiria mais no marketing para trazer mais clientes para o delivery, tá? Independente dessa mudança para o ponto físico. Tá bom? Vamos lá. Ó, Ana Cristina Laureano. Rodrigo, meu esposo me cobra muito dizendo que não entende como o entregador ganha mais que a gente. Nossa pizzaria fez 1 ano. Ana, já vi muitos casos assim, tá? Já vi muitos casos assim. E qual que é o grande problema disso? É erro na precificação, tá? Na precificação você tem que levar em consideração os seus custos, não apenas a ficha técnica, o seu custo fixo por pizza, os seus custos variáveis e analisar como é que está essa composição de custos, tá? Porque o que acontece? O motoboy ele vai fazer o serviço dele e vai receber pelo serviço dele. Agora, se a sua margem de lucro das suas pizzas está menor do que a taxa de entrega, é sinal que a tua precificação está mal ajustada. Tá? Então precisa analisar certinho a tua precificação. A gente vai falar muito sobre isso na jornada. Tá? Se tu não está inscrito ainda, vai lá no link da minha bio depois da live, te inscreve na jornada, porque a gente vai falar sobre esses 3 tipos de custos envolvidos: CMV, custo fixo, custos variáveis. E vou te ajudar a conseguir enxergar aí no teu negócio o que está pegando nesses teus custos, que não está deixando uma margem de lucro legal para vocês e que está fazendo com que o motoboy tenha mais lucro do que vocês, que são donos do negócio, que correm todos os riscos, tem que se virar nos 30 para conseguir fazer o negócio acontecer. Tem muita gente em situações parecidas, tá? Já pegamos vários casos, inclusive, de pessoas que estavam, antes da mentoria do Pizzaria Eficiente, estavam assim, tá? Estavam até tendo prejuízo. O motoboy lá, faceirão, de boa, feliz, os 2, 3 motoboy lá, e aí o dono da pizzaria quase quebrando, né? E aí quando ele quebra, todo mundo fica triste. Mas precisa fazer a precificação. Isso não é culpa do motoboy. O motoboy está fazendo o serviço dele, tá? Você que tem que analisar os seus custos da sua precificação, porque é ali que deve estar o erro. Ah, Rodrigo, mas então eu vou ter que aumentar o meu preço? Não sei. Não sei, não é simplesmente pegar e aumentar o preço também, né? Daqui a pouco você vai ficar com o preço fora do mercado e não vai conseguir vender. Então, é entender os custos, entender o seu mercado, entender a sua precificação, usar algumas técnicas específicas para aumentar as vendas, para vender com margem e conseguir ter resultado. Vamos falar muito sobre isso na jornada. Se tu não está inscrito ainda, te inscreve, vai te ajudar demais. Denis Raulino, quais os principais pontos para gerar acho que quer dizer gerir um rodízio, né? Quando a gente fala de gestão do rodízio, vamos lá. Quando a gente fala de gestão do rodízio, além dos pontos principais do atendimento presencial, que eu já comentei aqui de espaço bacana, pensar nas necessidades do cliente quanto ao estacionamento e tudo mais, o rodízio a gente tem que pensar o seguinte, cara, quais são os principais erros que a galera de rodízio acaba cometendo por aí, tá? É passar muitas vezes aquela pizza baratinha que o cliente não quer nem saber,
entendeu? Só pizza de milho, pizza de milho, pizza de milho, né? Fazer as pizzas do rodízio numa qualidade muito inferior às pizzas do à la carte ou do delivery, isso é outro erro que é fatal, tá? É demorar demais na passada e não estar atento aos desperdícios, tá? Então, eu vejo que esses são os principais erros e são os principais pontos que você tem que estar atento na gestão do rodízio, tá? De novo, os fatores do atendimento presencial, quanto à estrutura, velocidade de atendimento e tudo mais, qualidade do produto, e quando eu falo de qualidade, é essa questão de fazer daqui a pouco um produto diferente do rodízio em relação ao atendimento presencial, e variabilidade. O cliente que vai no rodízio, ele não vai ali para comer 3 sabores de pizza só, ele quer ter alguma variação. Pelo menos uns 15 sabores tem que ficar passando ali com uma frequência legal e um tempo curto entre cada passada, tá? Então esses são os pontos principais. E tá muito atento ao desperdício, cara. Rodízio, se você não controlar certinho, dá desperdício. Ó, Fornearia Cerejeira. Boa tarde. Quantas pizzas devo ter no cardápio? Cara, cardápio, pensando em delivery, precisa ter ali na faixa dos 20, 25 sabores, você já consegue ter um cardápio enxuto, tá? E com uma variabilidade assim interessante de sabores, tá? Não cai nessa de que quanto mais opções para o cliente, melhor, tá? Por quê? Muita gente coloca ali 100 e poucos sabores de pizza no cardápio e pensando no delivery, é horrível isso, porque o cliente, isso aumenta o tempo de escolha do cliente. Cliente de delivery, quando abre o aplicativo, quando abre o iFood, que seja, ele já está com fome. Se ele demora demais para escolher, a chance dele desistir é muito grande. Ele vai ver o que tem na geladeira, vai comer alguma coisa que ele tem, porque ele não quer ficar ainda mais, além de ter demorado 40 minutos, 30, que seja 20 minutos para fazer o pedido, mais 1 hora para entregar, cara, ele está com fome agora, entendeu? Então, para desistir de um pedido de delivery é muito fácil, dá 2 cliques na tela do celular e já saiu do cardápio e já desistiu. Então, um cardápio enxuto, 20, 25 sabores, é o ideal, tá? Ah, Rodrigo, eu já tenho muitos, já tenho a minha pizzaria faz um tempo, tenho 80 sabores. Tenta reduzir para uns 50, então, que seja, sabe? Mas cardápio enxuto é vida. Ajuda demais para agilizar esse processo de escolha do cliente. Simplifica para a produção, tá? Porque na produção daí você não vai ter lá 5 opções de pizza de calabresa e aí às vezes o pizzaiolo se confunde, era a calabresa 2, mandou a calabresa 5 porque uma tinha azeitona, a outra tinha cebola. E aí dá essas confusões bobas e isso dá reclamação no cliente, sabe? Então tem que estar muito atento a isso, tá? Cardápio enxuto, 20, 25 sabores é o ideal. Paulo Pinheiro aqui, olá Fortunato. Eu mesmo antes de fazer teu curso estava só tendo prejuízo, mas que bom que viramos o jogo, né, meu amigo? Graças a Deus. Paulo Vitor, quanto tenho que lucrar em uma pizza G? E quanto tempo de entrega para reduzir o tempo para o meu cliente? Vamos lá, quanto você tem que lucrar numa pizza G? Depende, tá? Depende demais, porque você, pensando num cardápio, em estratégia de cardápio, você vai ter alguns produtos ali que vão ser produtos isca, você vai ter uma margem um pouquinho menor, tá? Você vai ter outros produtos que você vai usar para fazer algumas ofertas e combos, outros produtos que vão ser produtos mais de margem, que você vai conseguir ter uma margem um pouco maior, abaixo dos 20%, 30%, tá? Então, depende muito, tá? Depende também da sua estratégia de cardápio. Poxa, eu estou querendo fazer daqui a pouco, inaugurar a pizzaria, então nesses primeiros meses eu vou trabalhar com a margem um pouco mais apertada para atrair melhor a clientela. Então vai muito da sua estratégia, não tem uma regra, você tem que ganhar R$20 por pizza G. Se alguém te falar isso, está mentindo, tá? Então depende muito de qual que é a sua estratégia no cardápio. Sem isso, é muito fácil de você acabar errando a mão, beleza? Ó, o pessoal da Expo Pizzaria entrou aí. Gente boa, ó, reforçando também o convite, dias 10 e 11 de julho vai acontecer a Expo Pizzaria em São Paulo, tá? Tá com as inscrições abertas. Quem é do setor, quem tem uma pizzaria ou quer abrir uma pizzaria, a inscrição é gratuita. Depois da live aqui, vocês vão clicar no Expo Pizzaria. Eu, inclusive, vou estar lá palestrando nos 2 dias, dias 10 e 11. Vão estar presentes aí para quiser bater um papo, trocar uma ideia presencialmente, vou estar lá na feira, tá? Vai ser muito bacana. Vai ter muitos palestrantes bem legais. Vai ter o Patrick Atapano, Dani Branca, o Edu lá do Delivery Sem Filtro. Vai estar show de bola essa pizzaria desse ano. Vai estar muito massa. Muito bem. Meus queridos. Ó, o Descartes é nosso aluno. Boa tarde, Descartes. Seja bem-vindo, meu irmão. Meus queridos, eu acho que agora a gente terminou as perguntas aqui. Vamos encerrar por aqui, beleza? Espero ver vocês aí na jornada, tá? Semana que vem já vai começar as lives de aquecimento. As inscrições são pelo link da minha bio. É de graça a jornada também, tá? É só você se inscrever lá, coloca lá seu nome, seu e-mail. Entra no grupo de WhatsApp, muito importante, tá? Durante a jornada a gente vai abrir o grupo de WhatsApp para trocar uma ideia também em alguns momentos.
né? A gente vai abrir um espaço também para poder tirar dúvidas. E no final da jornada, a gente vai também oferecer uma oferta especial para quem quiser entrar para o nosso programa de mentoria, o Pizzaria Eficiente. Que no Pizzaria Eficiente a gente faz esses pontos que a gente comentou aqui. No Pizzaria Eficiente, nas mentorias, a gente analisa aluno por aluno, né? Ah, Rodrigo, como é que está o meu cardápio? A gente analisa o cardápio do aluno. Ó, estamos com esses problemas aqui. Estou vendo aqui que a tua precificação não está legal nesses sabores. Precisamos enxugar esse cardápio. Vamos tirar esses sabores aqui que a margem está mais apertada. Ou estão dando prejuízo, ou não vendem, sabe? Então essa análise a gente dá para os alunos da mentoria caso a caso. Então é um programa bem direcionado, bem específico, assim, bem especializado, e por isso também a gente acaba limitando um pouco as vagas. Mas se você quiser entrar, no final da jornada vai ter uma oferta especial. Lembrando que a jornada é gratuita, tá? A mentoria do Pizzaria Eficiente é paga daí, mas vai ter um desconto bem legal, uma oferta imperdível para quem quiser participar. Beleza, meus queridos? Nós vamos ficando por aqui então. Qualquer coisa eu vou abrir uma caixinha de perguntas também depois da live. Você pode mandar a pergunta lá, tá bom? Um abraço, até mais!